Numa das conversas com o Edson, eu descobri que ele pintava e muito bem. E ele me contou um pouco da história dele, que, que no primeiro surto que ele teve, que ele quebrou tudo, todas as coisas. E dizia ele que não conseguia pintar mais, né? E eu parei de pintar, perdi a vontade de viver, de querer continuar a vida, ou pintar, desenhar e tal. Aí eu ficava pensando assim na minha cabeça, não, o cara que pinta assim, ele tem condições de voltar a pintar. Como fazer isso? Ele via a tinta, você sentia que ele queria pintar, mas como não tinha nada, ele levantava e saía. E o Edson sempre ali presente, olhando tudo. Aí eu falei, puxa, esse cara pode me ajudar, né? Eu vou perguntar para ele se ele faz alguns desenhos para mim. Aí o Edson na primeira já topou. E ele já estava melhor, eu falei, fiz uma proposta para ele. Fiz a proposta para que ele fizesse a oficina junto comigo. E eu fui chamado aos poucos para estar fazendo trabalhos dentro do CAPS, né? Nas paredes e tal. Aí aquilo foi divertido para mim. Eu me senti útil fazendo os trabalhos, né? E aí o Edson começou a ensinar as técnicas que ele sabia. Como ele é uma pessoa que ele é acadêmico, então ele sabe ensinar as árvores certinhas. No começo foi meio difícil. Aí passando esse tempinho, aí ele viu que os usuários que tinha muita dificuldade começaram a melhorar, a se concentrar, as pinceladas ficaram melhor, os desenhos. E aí veio um super desafio, que é fazer essa tela muito grande. Que era para fazer uma pintura acrílica, né? Num painel, não sei que tipo de painel era, mas é muito difícil o trabalho. Aí eu consegui fazer e vi que eu conseguiria voltar a pintar novamente, né? Que eu tinha a chance de pintar, né? Então foi um desafio para ambas as partes. Mas eu fui como dar apoio para ele, né? Porque eu tinha certeza que ele conseguiria pintar aquele painel enorme. O tempo passou, ele conseguiu executar, ficou maravilhoso. Eu lembro que até no final eu falei assim, nossa, parabéns, Edson. Porque se fosse eu, não sei se eu ia conseguir fazer. Aí a Câmara da Cultura também me chamou também para fazer um trabalho. E eu consegui fazer, eu até fiz minhas exposições lá. E me saí bem, né? Ele é uma pessoa capaz. Ele é uma pessoa doente também, mas ele é uma pessoa que ele está descobrindo em si mesmo o seu potencial, porque quando a doença chegou, ele perdeu essa confiança, essa fé em si mesmo. É como a mãe e um filho, né? Não que ela seja uma anciã, mas é como se o cordão umbilical tivesse ligado um ao outro, né? E eu fizesse tal coisa, do trabalho, da pintura e tal. Às vezes ela sai, me deixa sozinho e eu tenho um certo receio, né, de estar... Porque alguém pode surtar, né? E eu tenho meu problema de transtorno mental. Se uma pessoa surtar ali, o que eu vou fazer? Mas a Vera perto, ela sempre dá uma ajuda, né? Ela sabe orientar bem, o pessoal obedece a ela. E eu estou aí, né, fazendo trabalho com ela, até quando der, né? Porque você aposta nas pessoas. Eles acham que eles não conseguem fazer as coisas, mas eles têm capacidade de fazer. Então, eu acredito e eu vou atrás. O que eu puder fazer para essa autoestima voltar, esse brilho voltar. O mais importante para mim é alguém falar assim, o que você faz?
Aí eu falo assim, eu sou professor de arte. Eu dou aula de arte no CAPS, onde tem usuários de transtorno mental. E agora ele está retomando isso. Ele está retomando tudo isso. Está começando a confiar nele mesmo, a saber que ele é capaz de fazer as coisas. Tanto é que ele está fazendo outros cursos, está fazendo outras coisas. Então ele está em busca do caminho dele. Ele está começando a acreditar nele de novo. Encontrei isso aí em poucos. Que quer ver minha melhora, quer ver eu me dando bem e tal. Então a Vera é uma pessoa que realmente ela quer ver o bem de cada usuário, né? De cada pessoa ali. É o trabalho que eu pedi a Deus, é a coisa que eu mais gosto de fazer. É de trabalhar com pessoas. Sou limitada em algumas coisas, mas assim, a cada dia eu aprendo com eles, eu aprendo com os outros técnicos e aprendo às vezes comigo mesmo, né? Que eu acabo descobrindo coisas assim, falo, poxa, pensei que eu também não conseguia fazer e consigo realizar. Então, para mim, isso é muito bom. Para quem tem o transtorno mental, vale a pena se tratar e encontrar técnicos que não sejam preconceituosos, que não vise apenas o lucro, mas que queira ajudar as pessoas, né? Com o seu trabalho, com o seu talento, com a sua capacidade. O que eu vejo na Vera é o seguinte, é amizade, né? É uma amiga, né? Uma pessoa que você pode contar com ela, que ela vai te ajudar, não só a mim, mas a outros também, né? E ela é muito, numa questão assim de dificuldade, ela sabe lidar com a dificuldade, ela sabe dar conta do recado, né? Então ela pra mim é uma amiga, né? Eu acho que é a única lá do CAPS, viu? Minha amiga. Aqui tá mais assim, aqui não me trata como louco, né? Como um retardado, né? Aqui me vê como um artista, vamos dizer assim, né? So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do, never care for what they know, but I know. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart.
ever trust in who we are, and nothing else matters.